que você esteja bem, e se você não estiver, eu creio que a partir de agora você vai ficar em nome de Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Os dias vão passando, meu povo, os dias vão passando, nós temos que estar atentos, porque a palavra de Deus é o que interessa para a nossa vida. Hoje é mais uma oportunidade que temos de estar aqui ao vivo, aqui na RIT, a Rede Internacional de Televisão, mais uma vez trazendo para você as palavras de Deus para o seu coração. Oro a Deus para que você esteja conosco ligado, canal 15.1, no canal 9, também nas redes sociais. Podendo, ajude-nos compartilhando, fazendo que estas palavras, fazendo que estes ensinamentos, que essa programação, ela alcance mais pessoas. No Facebook e IGD Pato Branco, assim bem como o Instagram, você pode nos acompanhar tanto o que está acontecendo agora, como também o que vai acontecer e o que aconteceu também. Temos ali fotos, temos ali as postagens dos cultos, dos eventos que nós temos aqui na nossa região, aqui no sudoeste do Paraná. Também temos o YouTube, PR Jefferson Mendes. Através do canal você pode acompanhar o pastor tanto aqui nas programações do programa Hora da Graça, aqui da RIT, ou também os cultos que nós temos presencial em nossa igreja também são transmitidos pelo YouTube. Acompanhe-nos todos os dias aqui, sempre ligado com a palavra de fé para o nosso coração, tá bom? Outra coisa que eu chamo a sua atenção é que hoje nós estamos naquele propósito de fé, juntamente com a nossa liderança, aprendendo com Deus como colocar a nossa família na arca da salvação. Nós temos que aprender. Noé, ele foi o apregoeiro do seu tempo e ele apregoou, ele levou a palavra de Deus, ele foi o homem que praticou, ele não somente falou, mas ele praticou. Durante mais de 100 anos trabalhando, construindo aquela arca, ninguém colocou um prego naquela arca e ele trabalhou, se esforçou, se dedicou. E no dia do grande dilúvio, da grande chuva, a Bíblia fala que cada animal entrou dentro daquela arca, um por um, assim, bem como os casais, e entraram também a sua família dentro da arca. Ele não conseguiu levar mais pessoas com ele, porque o dever principal que temos é levar a nossa família. Então, se você quer também levar a sua família à salvação, você quer levar a sua casa à presença de Deus, quer ver sua família andando com Deus, você pode, mas você precisa dedicar-se, você precisa tomar uma posição. Noé se posicionou. Deus deu a ele uma palavra, ele se firmou na palavra, apesar do tempo ter passado, apesar dos anos passando ano após ano, ele não deixou a palavra se sumir nem se secar no coração. É o que tem que acontecer com a gente. Nós temos que receber a palavra e continuar produzindo, confiando, para que ela venha se cumprir no momento oportuno que Deus nos der. Então, por isso, hoje eu estarei lutando pela minha família. E se você vier estar comigo, eu vou lutar pela sua família também. 9, 14 e 19h30. As 3 reuniões, eu quero poder falar de Jesus para você, quero falar do amor de Deus para você, quero lhe ensinar, segundo as Santas Escrituras, como nós devemos proceder para ganhar a nossa família. O apóstolo Paulo disse para o Timóteo, dentro de uma congregação, Timóteo, quando você olhar para alguém que não busca pela família, é porque essa pessoa é uma pessoa digna de ser considerada infiel. É pior que uma pessoa incrédula que não crê em Deus. Então, não seja incrédulo, não seja infiel. Você sempre acompanha essa programação, sempre está aqui assistindo junto com o pastor, mas chegou o momento de você vir até a igreja. Então eu te dou o endereço para você, Rua Silveira Martins, número 44, bem no centro da cidade de Pato Branco. Faço votos de poder encontrar você. Hoje os 3 cultos eu estou no altar de Deus, os 3 cultos. Não vai, nenhum dos cultos eu me ausentarei. Estarei os 3 cultos, 9, 14, 19 e 30. Quem pode vir pela manhã, vem pela manhã. Quem pode à tarde, e à noite, para as pessoas que trabalham, têm atividades durante o dia, à noite você venha participar, porque eu tenho certeza que algo especial, louvor, adoração, momento de buscar a Deus em favor da família será muito importante. Salvo também lembrar, né, que nossos cultos de durante a semana, segunda, quarta e sexta-feira, são cultos que nós temos o culto de 1 hora de duração. Quem vem de manhã vai às 9 até às 10 você vai para casa.
Quem vem às 14 e às 15 você vai embora. Quem vem às 19h30, às 8h30 você vai para casa. Ou seja, 1 hora somente. Pense que você vai tirar 1 hora do seu dia, ou melhor dizendo, 1 hora da sua semana. 1 hora da sua semana para você abençoar a sua família, tanto os de perto quanto os de longe. Lembrando que a vida com Deus, ela te faz você ter proximidade da palavra, proximidade de entendimento e te faz você superar coisas que você não tem entendimento. Pensando nas coisas naturais da vida, você vai receber palavras que vai te fazer entender e discernir espiritualmente. Lembrando que isso é um propósito de fé, é espiritualmente. Você vai colocar a sua família de maneira espiritual, você vai apresentar a Deus em oração e o Senhor vai receber as suas petições. A Bíblia fala, até inclusive, o Tiago diz isso pra gente, que vocês pedem, porém não recebem porque pedem mal. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós não sabemos como pedir e nós temos que ir até a palavra. A palavra vai nos direcionar e assim então poderemos, em nome de Jesus, andar segundo as Escrituras e então logo diretamente ser abençoado, posteriormente ainda melhor receber aquilo que estamos pedindo. Então, hoje, 9, 14 e 19h30, não perca estes cultos da Sagrada Família, tá bom? Outra coisa que chama a sua atenção é que todos os dias, às 6 horas da manhã, além de você poder acompanhar o programa Paraná na Graça, aqui diretamente da TV Nova Conexão, com o pastor Fernando. Mais cedo hoje você já esteve com o pastor Fernando e eu quero também que às 6 da manhã você também acompanhe também ali no nosso canal do YouTube, também no Facebook. Nós temos esse momento especial da bênção do verão. Esse momento especial é aquela leitura, o pastor sempre fala para você desses livros das bênçãos que o missionário R.R. Soares, ele sempre nos envia para a gente estes exemplares, um estudo que todo dia, diariamente, um devocional, um estudo, uma palavra, um entendimento e uma oração para o nosso dia. Então nós, com muito cuidado, com muito amor, estamos fazendo essa leitura para você poder acompanhar também e fazer do seu dia um dia de edificação pela palavra de Deus. Então não se esqueça, além de você acompanhar no programa, você pode acompanhar também todos os dias às 6 horas da manhã também nas redes sociais, tá bom? Vamos fazer o seguinte, chegou a hora de acompanhar aqui pelo programa e eu já volto aqui em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Leitura do livro Bênçãos de Verão, do missionário R.R. Soares. Hoje, dia 10 de janeiro. Devemos estar prontos para participar das maravilhas do Senhor. Encher de gozo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Quando sabemos que uma pessoa é de Deus, vivendo aos pés dele, desejamos estar ao lado dela, para buscarmos juntos a face do Pai e recebermos as bênçãos. Quanto àqueles indivíduos que não conhecem ao Senhor verdadeiramente, é melhor ficarmos bem longe deles. O coração deles pode nos causar dores, pois são vendidos ao mal, que se alegram do mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. Provérbios 2, versículo 14. Os tementes ao Senhor são conhecidos pelo que falam. Você pode puxar qualquer conversa com eles e verá que quase sempre citam a palavra. Colossenses 4, no versículo 6. Porém, se alguém apenas estiver tentando se mostrar servo de Deus, preste atenção ao modo como ele fala e responde os seus questionamentos. Se a conversa for sobre alguma maldade brutal feita a outrem ou contra uma criança, por exemplo, ele dirá que o culpado tem de ser morto. Paulo disse a Timóteo que desejava muito vê-lo, pois se lembrava das suas lágrimas, dando a entender que elas demonstravam seu temor ao Altíssimo. Você pode confiar em quem respeita o Senhor, mas se afaste dos incrédulos, embora se digam servos dos céus. O salvo evidencia
seu compromisso com Deus. Porém, os imaturos na fé, quando puderem, estenderão a mão à desonestidade. Esteja alerta. É bom não se esquecer dos momentos alegres com aqueles que realmente vivem na presença do Senhor. Além de alegrarem o nosso coração, sentimos que o próximo encontro será ainda mais agradável. Por isso, Paulo pedia ao Altíssimo a permissão para viver essa comunhão de novo. Quem tem Jesus como seu pastor e Senhor, sempre agirá com cautela, até porque Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Misericórdia. As lágrimas verdadeiras podem exprimir inúmeros sentimentos, até mesmo arrependimento, paz, comunhão com o Todo-Poderoso. No entanto, as falsas não carregam nenhum recado e, por vezes, causam repugnância. Quem teve um encontro com Deus nunca se mostrará ingênuo, cobiçoso ou forçado. Já a pessoa que tem o diabo por trás da sua amizade é perigosa. Seu propósito é impuro e será arrancada da casa do Pai. Mateus, no capítulo 13, no versículo 41 e 42. Aproveite os momentos de visitação do Senhor, porque são essenciais. Quando Ele nos visita, podem ocorrer operações do seu poder. Então, permaneça no caminho e mantenha o temor à palavra do Altíssimo. Nele não há enganação. Seja constante na casa do Pai Celestial, esforçando-se para estar nos cultos, e a sua vida se endireitará. Deus é bom e fiel. Paulo disse que, ao ver Timóteo, a sua alma se enchia de alegria, por causa da obra que Deus faria em ambos. Da mesma forma, devemos estar prontos para participar das maravilhas do Senhor. As Escrituras afirmam: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, no versículo 20. O Senhor os visita e os abençoa. Afinal, Ele só tem bens reservados aos seus filhos. Momento da oração. Deus, que supre nossos desejos, quando andamos na Tua presença com alegria e em santidade, vemos quão bom e misericordioso és. Por isso, queremos fazer a Tua obra na nossa vida e na de alguém mais. Dá-nos sabedoria a fim de alcançarmos a fé. Paulo desejava rever seu filho na fé, Timóteo, para orar com ele e buscar a Tua bendita face. Que também possamos nos aproximar dos membros da Tua família e eles se lembram das lágrimas de Timóteo. Consola-nos que a nossa comunhão com qualquer irmão em Cristo seja dirigida por Ti, para termos o melhor. Não queremos nos iludir nem enganar alguém. As Tuas bênçãos virão sobre quem Te ama e Te busca. Obrigado, Senhor. Temos que ficar atento à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por esses ensinamentos que o missionário sempre traz para nós. E agora, com alegria, estamos também fazendo essa leitura para você acompanhar com a gente. Sabe o que você faz? Compartilha com quem você ama todo dia, às 6 da manhã, tem esse recado para você acompanhar. Se você quiser receber, por exemplo, pastor, todo dia eu queria receber essa mensagem. Como que eu faço para receber ela aqui diretamente, por exemplo, no meu smartphone, no meu celular? O WhatsApp é 46DDD 3025 5352. 46DDD 3025 5352. No WhatsApp. Agora, inclusive, se você me pedir oração, se você precisa de um atendimento, você precisa de um aconselhamento da palavra de Deus, é só você falar com a gente por esse WhatsApp. E por ele também, se você pedir, falar, pastor, eu quero receber as mensagens diárias, as orações. Todo dia o pastor sempre tem cuidado, trazido palavras, né? Trago palavras para a igreja, para os membros, para as pessoas. Eu tenho muitas pessoas que nós temos aqui, uma lista enorme de pessoas que acompanham a programação, que todo dia recebem
recebem uma mensagem de fé aqui do pastor, aqui dos obreiros, pastores que trabalham conosco aqui. Eu quero que você também faça parte dessa rede de pessoas que recebem essas palavras. É só você falar com a gente pelo WhatsApp e nós todos os dias vamos enviar para você uma palavra de fé em nome de Jesus. 46DDD 3025 53 52. Gente, nós estamos já quase chegando à metade do mês de janeiro, né? Já é dia 10 e nós temos muito a caminhar. Começo de ano, você sabe que são apertos, são muitas necessidades que a obra de Deus tem e nós estamos confiados que assim bem como Deus foi conosco todo o ano passado, mês após mês, o Senhor abençoando e honrando através de vocês que nos acompanham pela televisão, enviando suas ofertas, enviando suas doações, dízimos para honrar a obra de Deus e fazer que este trabalho continue alcançando aqui todo o sudoeste do Paraná. Na tela para você, as contas da igreja, a qual você pode salvar agora, anotar essas contas. Você pode também, inclusive, tirar uma foto da sua televisão, você que acompanha pela TV, tire uma foto, ou quem está com o celular, com o computador, tire uma print da tela. No momento oportuno, você pode fazer, então, uma transferência de uma doação para a obra de Deus. Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. Essas são as 5 contas que você pode fazer a transferência nominal à Igreja Internacional da Graça de Deus, assim bem como a chave Pix, doacões@iigd.com.br. Também tem o QR Code. Quem já utiliza do Pix, muito fácil, entrou na área Pix, clica em QR Code, abre a câmera. Quando abriu a câmera, aponta em direção desse quadradinho preto bem no meio da sua tela. Já vai abrir para você a conta da igreja e você faz a transferência do valor daquilo que você sentiu de Deus, segundo sua prosperidade, para honrar a obra do Senhor. Estou convidando várias pessoas esse mês que façam uma oferta. Você que sempre faz essa oferta, até inclusive deixa eu falar para você. Quem fizer uma oferta de R$50 ou mais, eu vou entregar para você como presente de muito obrigado o livro das bênçãos do verão do missionário R.R. Soares. Este livro devocional, você tem aprendido comigo aqui sobre ele, temos conhecido de Deus que tem sim grande relevância de edificação para a nossa vida. Então, fique atento para que você possa, além de honrar a obra de Deus, receber esse presente de muito obrigado. Eu ainda tenho exemplares também do livro do A.W. Tozer, aquele pastor que falava com vocês há um tempo atrás. Eu tenho deste livro ainda, se alguém deseja dele, é só pedir que o pastor leve deste livro para você como presente. Mas muito agradecido fico por Deus ter enviado você, enviado pessoas que estão fazendo esta obra. Não se esqueça de enviar o comprovante no WhatsApp 46 30 25 53 52, tá? Gente, vamos agora acompanhar a novela da vida real. Logo após a novela da vida real, eu quero trazer com você mais uma vez o Examinando as Escrituras. Nós estamos já há alguns dias aqui ensinando, trazendo palavras sobre o novo ciclo, sobre a caminhada de fé de Davi. E eu espero que isso esteja ajudando e fortalecendo sua fé. E hoje eu quero continuar, nós vamos continuar aprendendo com as lições de 1 Samuel. Hoje nós vamos entrar no capítulo 18. Vamos então acompanhar a novela da vida real e eu volto aqui examinando as Escrituras. Vamos lá. Há 3 anos, o problema de incontinência urinária, que é a perda involuntária da urina, impede Dina de levar uma vida normal. Foi de repente, assim, do nada. Do nada eu começou assim. Quando eu saía, assim, eu não tinha domínio de assegurar a urina, né? Ela se queixava bastante, né? Porque isso causa para uma mulher bastante constrangimento, né? Não me doía nada, mas me incomodava, né? Eu ficava triste, eu ficava com vergonha, porque das pessoas, né? Chegar perto de mim. Vergonha de ficar perto da gente, de sair, ou ter que estar colocando um absorvente. Tomava banho de noitezinho já, né? E antes de eu ir dormir, eu tinha que tomar banho de novo. Tomava banho, daqui a pouco já vinha, já tinha que ir de novo, porque não se segurava. Só trocando de roupa. Todos os órgãos do nosso organismo, eles têm algumas estruturas de suporte. No caso da bexiga, são alguns ligamentos
e algumas fáscias, que são as estruturas que mantêm a bexiga no lugar. Caso essas estruturas deixem de funcionar corretamente, a bexiga ela tende a sair do lugar, a descer. Então isso é o que a gente chama de bexiga caída. Na verdade, o nome técnico é um prolapso. Fez um acompanhamento bem grande, né, no médico. Vários exames, eco, e eles diziam que era só com cirurgia. Eu não me importei mais, não fui no médico, não é? Porque a minha idade já está avançada para me fazer cirurgia. Na fé dela, assim, na cabecinha dela, ela dizia que ia ser curada, que não ia desistir. Não desisti da fé, sempre ia nos cultos, né? Eu assistia o RR, aí quando ele botava o copo com água e determinava para curar essa enfermidade. No início de dezembro de 2022, que eu recebi essa cura. Era uma sexta-feira e ali nós estávamos no momento da oração da fé, que a Igreja da Graça faz, oração da libertação. Eu falava sobre a doença, sobre a enfermidade, que é uma mentira que o diabo colocou no nosso corpo. E nessa hora eu pedi para Deus, a Deus me cura dessa enfermidade que eu tenho. Na hora da oração, Deus foi dando a direção, eu fui orando e conforme o Espírito Santo foi guiando, e ali eu falei sobre a incontinência urinária, falei sobre bexiga. Na hora da oração, né, eu senti que eu estava curada. É só a gente orar e pedir com fé que ele ouve, né? Naquele momento, ela foi abençoada e voltou para casa ali já com a vitória. Agora tô curada, minha bexiga tá boa, tô novinha. Todo dia me levanto e agradeço. Eu me acordo de noite e me lembro, graças a Deus que eu não tenho mais aquele problema. E ela ainda comentou que de madrugada, quando ela acorda, ela olhava se estava sequinha, né? E quando ela via que estava tudo sequinho, ela disse que levanta as mãos e dá glória a Deus, né? No meio da madrugada, por saber que não tem mais aquele problema que há 3 anos ela sofria. Não tem vergonha de estar perto da gente, não tá toda hora correndo no banheiro para, né, se trocar. Tô bem, tô muito feliz com Deus. Tá bem diferente, que a gente vê que ela tá radiando, né? Tô sã mesmo. Tô que nem uma guria. Tô muito feliz com Jesus. Jesus, coisa linda, hein? Minha gente, existe uma percepção que às vezes de forma errada está o coração de muitas pessoas, de que quando você sempre faz o bem, de que você sempre faz o que é certo, que você é batalhador, que você é guerreiro, que você é esforçado, que você se dedica, que você faz tudo com perfeição, que isso te faz imune aos ataques do maligno, que isso te faz imune a passar por situações que, de certa forma, você pensa ao coração que não era para você passar por conta daquilo que você produz. E digo para você que é um equívoco pensar assim. Porque todos nós somos colocados, muitas vezes, como até o próprio Paulo diz, somos entregues à morte todo dia por amor a Cristo. Então, quando nós aprendemos e compreendemos que somos atacados somente por fazer o que é certo, somente por amar a Deus, nós temos sempre que guardar a palavra e não deixar o nosso coração se envolver com as maldades, com as malícias do inferno. Eu digo isso para você, pois estamos estudando sobre a vida de Davi nesses últimos dias. E Davi já passou parte difícil da vida, que é saber que o pai não confia nele, não acredita nele, os irmãos não acreditam nele, o rei da nação não acreditava nele. As pessoas davam, vamos dizer assim, tiravam a credibilidade de Davi, não davam confiança a Davi. Só que ele foi galgando os degraus, ele foi se esforçando, ele foi confiando em Deus, e nessa confiança Deus honrou a fé de Davi a ponto de que ele se tornou um homem conhecido em Israel. Colocou o gigante por terra, fez com que os inimigos que afrontavam o Senhor caíssem por terra. Bom, digo essas palavras com a intenção de trazer e refrescar sua memória acerca do início da caminhada de fé de Davi. Só que Davi, ele tinha uma unção sobre ele, a unção para um dia se tornar um rei, uma unção que Deus colocou através de Samuel sobre a vida dele, e ele trabalhou.
A unção que nós recebemos, a palavra diz que a unção que Deus coloca em nossa vida, ela não sai. A unção é a capacidade de Deus sobre nós. Ela não é retirada de nós. Mas nós temos que aprender a lutar por ela, para ela crescer, para a gente poder alcançar os projetos de Deus. Nós não podemos parar no meio do caminho. E logo após a grande vitória de Israel, a grande vitória de Davi, ele foi chamado para morar na casa de Saul. E acredito eu que se você estivesse no lugar de Davi, assim como acredito que eu também estivesse no lugar dele, pensaria que estaria num lugar que seria bem visto, seria chamado como aquela pessoa que seria bem tratada a partir desse momento, porque agora eu já mostrei o trabalho que fiz, eu já tive tudo que as etapas da vida eu passei, enfrentei e demonstrei com o meu coração, com o meu trabalho, que eu sou de Deus, que eu estou junto. Só que o tempo passa, só que acontece algo que muda o sentimento. Quando o Espírito de Deus encheu o coração de Davi, o Espírito de Deus se retirou de Saul. E eu falo isso para você com a intenção de você conseguir perceber uma coisa. Quanto mais você buscar de Deus, quanto mais você se esforçar em Deus, você sim vai estar próximo, você vai ter entendimento, discernimento, você vai ter vitórias por você buscar a Deus. E em contrapartida, aqueles que não têm a presença de Deus, eles não vão ficar felizes, eles não vão estar aproximando-se de Deus como você busca, por isso certas situações vão acontecer à nossa volta, tentando fazer que a gente desista ou desanime. Bom, então pensando nisso, 1 Samuel 18 está na tela aqui já para você o estudo que nós vamos fazer. Começa então aqui assim: sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Foram grandes amigos. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumento de música. Nós, quando somos colocados em alguma situação, quando enfrentamos alguma batalha, nós temos que tomar um cuidado, porque sempre o inimigo vai estar tentando nos rodear com alguma coisa para nos tirar da presença de Deus, para tirar a nossa paz, para roubar aquilo que Deus colocou de benefícios em nosso coração. Quando Davi é chamado para morar juntamente com Saul, ele não só é levado para ser uma pessoa próxima do rei, mas ele se torna um chefe de exército. Ele se torna um homem grande, ele está agora conhecido de todos. No entanto, a Bíblia fala que o exército tinha o Davi com honra, eles honravam a Davi. E veja também que o próprio filho de Saul afeiçoou-se, alegrou com a amizade de Davi, porque Davi era um homem simples, era um homem justo, um homem de Deus. Uma pessoa que qualquer pessoa poderia fazer amizade, porque é uma pessoa de bem, que não tem malícia, não tem segundas intenções. E quando tudo isso acontece, me chama a atenção o último versículo que lemos. Quando estão voltando de batalhas, Saul está à frente da comitiva. Quando passa próximo dessas mulheres que ficavam às ruas, elas cantavam algumas coisas com a intenção de fortalecer os guerreiros que estavam vindo de guerra. Só que olha o que elas falaram. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa fala
essa fala dessas mulheres, esses cânticos que elas faziam eram cânticos felizes. Só que quando vinha Saul à frente, Saul estava, não se esqueça, que lá alguns momentos, ou melhor, algum tempo atrás, Davi, ainda muito jovem, ele vai à casa de Saul, ao palácio real, e ali o que acontece? Ele tocava harpa, para que o demônio, quando manifestasse no Saul, saísse. Quando ele faz isso, claro que é a presença de Deus, aquilo trazia uma paz ao coração de Saul, e Saul se aliviava. Então veja que Saul, ele não tinha mais a alegria de Deus. E quando eu e você, quando nós perdemos a alegria da salvação, qualquer coisa nos desmotiva. Quando perdemos o prazer de ser salvo, de ser de Deus, qualquer coisa te faz você perder sua paz. Quando eu digo isso, é se você percebe, por exemplo, assim, você vive irritado, você vive nervoso, você não consegue ter paz com ninguém, você vive criticando tudo e a todos, você não consegue perceber as coisas que você faz, você não nota os erros que você comete, você não percebe que seu sentimento está tão misturado, tão embaralhado, está tão cheio de coisas que estão acontecendo que qualquer coisinha que aconteça, você perde a tua paz. E isso é porque você perdeu a presença de Deus. Como que faz para perder a presença de Deus? Simplesmente você desobedecer e andar no pecado, o Senhor se afasta. A Bíblia fala em Isaías que os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus. Então, nós, como filhos, servos verdadeiros de Deus, nós não podemos ficar afastados por nada. Certa feita, quando Davi já rei, ele falhou, teve erros, mas ele fala no Salmo, ele diz assim: Senhor, todos os dias, quando abro a porta, o pecado está diante de mim. Ele quer dizer, não uma porta física, mas todo dia que ele abria os olhos, ele levantava para pecar, ele levantava com o pecado na consciência dele. Então veja que Saul está perturbado. Porém agora, depois de vencer os filisteus, depois de tantas batalhas e vitórias, Saul está bem. Só que o sentimento, quando uma pessoa está abalada, o emocional, ela pode passar algum tempo, ela vai passar alguns meses, até anos. Ela pode passar muito tempo sorrindo, feliz, mas se aquilo não foi tratado, se não houve um tratamento verdadeiro com Deus, se não houve um arrependimento verdadeiro, quando essa pessoa ouvir qualquer coisa contrária, ela vai, como diz um dito pessoal, fala muito aqui, vai empinar a carroça. E foi o que o Saul fez. No momento que ele começa a ouvir esses cânticos, ele não ficou feliz. Nessa hora brota um sentimento, o pior sentimento. Eu digo para você que um dos piores, aliás, na minha concepção, digo eu, Jefferson, para mim, os dois piores sentimentos que existem na vida de uma pessoa é a ingratidão e a inveja. São dois demônios que andam assim, ó, ladinho um do outro. A ingratidão e a inveja, elas caminham lado a lado. E eu digo para você que nessa hora, o Saul deveria ter percebido, olha, se eu estivesse na presença de Deus, como já estive em outro tempo, hoje eu ouviria coisas diferentes. Hoje eu ouviria que eu seria este homem que venceu 10 milhares. Mas Davi está sendo honrado não porque ele é melhor do que eu, mas ele está sendo honrado porque ele está andando com Deus. Só que a inveja, o espírito maligno dominava o sentimento de Saul. Olha o minuto seguinte, depois que isso... E uma das coisas importantes, essa leitura não é algo que Saul fala para todo mundo, mas ele tem isso na sua consciência. A leitura te faz entender que isso é um pensamento dele. Versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram para Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão somente o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus, mais uma vez eu ensino que quando se fala o mau espírito da parte de Deus, é a ausência de Deus. O demônio, quando perturbava a Saul, eles não entendiam que era um demônio.
Eles faziam uma associação assim: se Deus abençoasse, Deus estava abençoando. Se Deus estivesse contra, era Deus que estava fazendo mal para a pessoa. Então esse era o entendimento que eles tinham. Porém, nós hoje entendemos que era um demônio. O demônio vinha perturbar ao Saul. Aí olha o que ele fazia: e o demônio se apoderava de Saul, e ele profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia, e Saul, porém, tinha na sua mão uma lança. Veja que o demônio, o espírito maligno, que vai atormentando uma pessoa, ao passar do tempo, se essa pessoa não tem uma libertação, se não tem um tratamento espiritual pela palavra. Eu vou dizer para você, hoje não tanto mais quanto antes, já aconteceu muito, mas hoje ainda muitas pessoas manifestam com demônios. E é coisa séria, é coisa feia de ver, gente. Mas eu vou dizer para você o seguinte: uma pessoa que ela está perturbada, o caso ela vai aumentando. O demônio vai conseguindo atrair mais coisas ruins e abismos para uma pessoa. Porque pense, por exemplo, lá atrás, nos dias que Saul estava perturbado, Davi vinha, tocava a harpa, ali estava na presença de Deus, o demônio parava com a perturbação e ele ficava em paz. Só que ele não tratou isso. Eram coisas momentâneas. Assim bem como pode ser com você. Você pode estar muitas vezes até se alegrando, você pode estar até feliz, inclusive, depois de um momento de perturbação demoníaca. Tá certo, tá tudo bem. Até o louvor, você gosta até de ouvir um louvor, você gosta de ouvir a palavra. Você até assiste esse programa porque você gosta de ouvir uma pregação, você gosta de ouvir uma mensagem, um testemunho. Só que quando passa esses momentos, você volta tudo de novo ao que você tem deixado o demônio te perturbar e você tem sido incitado a ponto de agir como uma pessoa perturbada. Então Davi, ele está mais uma vez tocando a harpa ali, mais uma vez ali tentando tirar aquela coisa horrível da vida de Saul. Só que Saul está cada vez pior. Uma pessoa que não trata. Vou te falar uma coisa: se você percebe que você está piorando, se você já notou, você já percebeu que você está piorando e você não está fazendo nada, isso dá muito a entender que você tem como mudar, mas você não quer. Saul poderia mudar. Saul poderia entender, passou o meu tempo, errei, bola para frente, vamos seguir, mas o primeiro sentimento que vem no coração dele é a inveja. Ele fica com inveja, ele fica desejando estar no lugar de Davi. Ele fica desejando querer a posição que Davi é reconhecido por trabalhar, reconhecido por buscar a Deus. Deus reconhece a sua oração, Deus vê o seu trabalho. Pode ser que ninguém no mundo saiba o quanto você se dedica. Às vezes, até pessoas do seu lado, as pessoas que estão do teu ladinho não percebem o quanto você se dedica, o quanto você se esforça, mas Deus nunca vai deixar você a ver navios, como diz alguns. Deus não vai deixar você desprezar. Davi está sendo honrado por conta dos feitos. Só que essas mulheres, elas de certa forma incitaram. Ou seja, quando uma pessoa está mal no coração, o sentimento dela quando ela está abalada emocionalmente, qualquer coisa, ou seja, qualquer fogo, qualquer estopim faz pegar o fogo numa floresta inteira. Então, por isso nós temos que tomar um cuidado, porque até às vezes certas falas, certas palavras geram no coração de alguém que não está bem uma inveja. No caso, como aconteceu com Saul. Está ali Davi mais uma vez tocando a sua harpa. Aí diz o versículo 11: e Saul atirou uma lança dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Eu vou te fazer uma pergunta. Um homem que vence o gigante, um homem que invade o território inimigo e coloca tantos inimigos por terra, teria medo, receio de enfrentar o Saul tentando matá-lo? Eu não tenho nem sombra de dúvidas. Penso eu que Davi não teria problema nenhum em enfrentar o Saul, até porque Saul está contra Davi, porque Davi está com Deus. Veja como são as coisas. O diabo vai preparar muita situação com pessoas para você desistir.
Não era o fato, não era o caso de Davi fazer, sabe, quer saber de uma coisa? Eu estou aqui trabalhando para o Saul, estou aqui me doando. E ele querendo mal de mim, ele me atacou 2 lanças com a intenção de me matar. Pense bem se não é o caso de que alguns, ou até o seu caso. Pastor, eu já fiz demais para a obra de Deus, já fiz demais, mas só me fizeram mal. Ao invés de você continuar, porque eu digo sempre assim, que a maldade do coração de Saul não adentrou o coração de Davi, porque Davi, ele tinha respeito por Saul. Davi tinha respeito por ele. Davi tinha temor à palavra de Deus. Aí diz o versículo 13, pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Prudência porque ele tinha que ter cuidado, sabendo desse sentimento. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele, quer dizer, esse cara percebeu que eu estou com raiva dele, eu estou notando que ele já não está mais tão bobinho como antes. Deixa eu falar para você a expressão que eu acabei de usar. Não fique sendo um bobinho, uma bobinha das pessoas. Se você tem notado que a pessoa te quer mal, essa pessoa ela fala de você, essa pessoa sempre te prejudica, não é para você ficar contra a pessoa, mas seja uma pessoa prudente. Seja prudente. Você vive na casa dessa pessoa, essa pessoa está sempre contra você. Claro, não deixe a maldade alheia entrar no seu coração. Você não precisa ser como essa pessoa é. Mas o que Davi está fazendo é prudência. Eu vou ter prudência agora nas minhas palavras, vou ter prudência agora nos ambientes onde eu fico, vou ter um cuidado. Já ouviram falar um dito popular? Que para você conseguir apagar aliás, quando a gente dá um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Quer dizer, eu tenho que ter prudência para não entrar em coisas que não é para mim. Tem coisas que não é para você estar envolvido, mas você gosta de se envolver. Davi teve prudência e não deu lenha para Saul continuar com essa intenção. Aí diz, porém todo Israel de Judá e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Se-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Então, vendo o Saul, que se ele fizesse algum mal para Davi, as pessoas de Israel, o exército de Israel ficaria contra ele. Porque eles viam que Davi não tinha nada de errado. Pelo contrário, eles viam que Davi merecia honra por tudo que ele fazia, pelo trabalho dele, pela dedicação dele. Só que quando isso acontece, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou preparar uma armadilha para Davi cair. Eu não vou matar o Davi, mas eu vou colocar o Davi para morrer na mão dos filisteus. Aí ele faz um preparo, ele fala assim, eu vou preparar uma filha minha, vou preparar algo para que ele consiga ter a mão da minha filha em casamento, para que ele seja impossível de vencer. Aí ele vai morrer e aí acaba o meu problema. Versículo de número 18. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? E qual é a minha vida e a família que meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Só para a gente fazer uma menção e fazer uma lembrança, lembre-se lá atrás que quem matasse o gigante, quem colocasse o gigante por terra, receberia a alegria de ser genro, seria príncipe em Israel, sendo casado com a filha de Saul. Porém, ele fez ao contrário, ele não deu a filha dele a mão de sua filha para Davi, casa ela com outro homem, já fugindo da palavra, uma pessoa que ela não é de Deus, ela não é fiel à palavra que ela diz. Quando uma pessoa fala, a partir de hoje eu faço tal coisa, e ela não faz, essa pessoa ela não é fiel a Deus. A Bíblia fala, quando você jurar alguma coisa, aliás, melhor, a Bíblia diz, Jesus falou, não jure nem pela tua cabeça, nem pelos fios da tua cabeça, que você não sabe quantos cabelos você tem, se é branco ou preto, nem faz o preto ficar branco, nem o branco ficar preto, os cabelos da cabeça.
Porém, Jesus disse que não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Mas quando você fizer um voto, ele diz, quando você votar, Deus, você cumpre. Até inclusive a Bíblia fala que ainda quando você votou, você falou que vai fazer, ainda que você perca por fazer aquilo, faça o que você falou que ia fazer. Não volte atrás do que você falou. Se isso perante os homens tem peso, imagine diante de Deus. E, no entanto, que agora, depois que Saul faz toda essa tramóia contra Davi, já para tentar colocar uma ira no coração dele, ou até mesmo, veja que a palavra que ele está perdendo crédito. O Saul só está perdendo crédito. Aí vem o seguinte, olha o que ele pede. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. E ele viu isso. O que sendo anunciado para Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Olha que demônio, gente. Como que pode acontecer isso dentro, quando o demônio toma posse de um coração, de sentimentos? Olha o que ele faz. O Saul, ele aproveita da filha dele, que amava Davi com amor, queria ser esposa de Davi. Ele nota isso, percebendo isso, ele começa a agir já de maneira ardilosa. Tem gente que ela consegue fazer mal até para as pessoas da própria família. Usar pessoas da família. Então, o ser humano é capaz de qualquer coisa. E quando um ser humano está com o demônio ali incitando, empurrando ela a fazer, sabe? Já viu aquela... até ontem eu vi uma pessoa brincando com isso, sabe? Quando aparecia naqueles desenhos animados, aquele demôniozinho falando de um lado e o anjo falando do outro. Não, não faça isso. E o demônio, não, vai, faz mesmo, xinga, briga, vai lá. Isso, você está certo. Ela está errada, ele está errado. Faça isso mesmo. É assim que o demônio vai agir. O demônio vai incitando. Quem pratica é a pessoa, mas quem incita é o demônio, é o espírito maligno. Por isso, Saul percebeu, ela ama Davi, eu vou preparar um negócio aqui. Mas aí diz o versículo 21, e Saul disse, eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi, com a outra serás hoje meu genro. Então ele fala assim, entendi. Pense, por exemplo, que filha, olha, preste atenção na leitura. Ele fala assim, olha, eu vou entregar a você, Davi, a Mical, minha filha, você vai ser meu genro hoje. Só que ele, lá no coração dele, ele fala, eu vou arrumar um problema. Eu vou arrumar um problema para você, Davi. Imagine como era Mical. Eu já sabia da índole da Mical, Saul já sabia disso. Por isso ele fala, viu, ô Davi, eu vou arrumar um problema para você. Você vai casar com a Mical. Você vai casar com ela. Mas para isso, versículo de número 22, e Saul deu ordem aos seus servos, falai em segredo para Davi, dizendo, eis que o rei está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam, agora pois consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo, foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Então quer dizer, ele não quer dote, ele não quer um pagamento para o casamento com a filha, só que ele fala, olha, eu não preciso, eu tenho tudo que eu preciso. Davi, ele falou, eu quero sim casar com a sua filha, e o Saul entendeu, então já que ele está disposto, diga para ele que eu não quero dinheiro, eu não quero nada que ele possa me dar, porém eu quero 100 prepúcios de filisteus. Então, quando isso acontece, eu fico pensando assim, quem é o homem que tem coragem de enfrentar 100 filisteus, que os prepúcios eram as genitálias masculinas, era esse o propósito. Ele tinha que matar os filisteus e trazer consigo no ensacado 100 prepúcios filisteus. Aí você pensa, quem que é o homem que vai ter coragem de fazer uma coisa dessa? Davi. Porque Davi, como disse já várias vezes, Davi andava com Deus. Independente do tamanho do inimigo, quando você anda com Deus, quando você anda com o Senhor, é impossível você
ser uma pessoa fraca, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não tem fé, quando você anda com Deus. Digo isso para quem anda com Deus. Davi não tinha medo porque ele andava com Deus. E aí o que ele faz? Já que pediram sem prepúcios, aí versículo 26, e anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi. Tem pessoas que quanto mais batalhas chegam até ela, ao invés de ela se entristecer, ela se alegra. Não por causa do problema, não vamos dividir o pensamento, mas quando a situação vem, quer dizer, é mais uma oportunidade para me vencer. Eu vou vencer essa batalha, vou vencer mais esse gigante que se levantou. Tem pessoas que tudo para ela é choradeira. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Oh, meu Deus, ó céus, ó vida. Tudo ela reclama. Davi fala, tem que matar 100 filisteus? Deixa comigo. Versículo ainda de número 26 ainda. E ele recebeu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. A Bíblia fala, quando te chamar para caminhar uma milha, vá 2. Se te pedem algo, se o Senhor te chama para algo, além de você fazer aquilo, faça mais. A Bíblia fala que as pessoas que fazem somente aquilo que é mandado para ela fazer, é como se ela fosse inútil. Pessoas que só fazem o que são mandados são servos inúteis, que não é o caso de Davi, porque Davi não é inútil. Ele é chamado a matar 100 inimigos. E ele vai e faz o quê? E mata 200 filisteus. E isso, a intenção é, o inimigo tem que cair por terra. E olha o que diz, versículo de número 27, e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. Ele teve que cumprir a palavra dele, não porque ele era uma pessoa fiel, mas porque ele estava diante de todo o exército que ele prometeu que faria isso. Mas eu fico pensando na cara de Saul, quando viu Davi chegando, faceiro, feliz. Tá aqui, Saul, tá aqui o pagamento, tá aqui, tá tudo certo agora, eu posso casar com a minha mulher, eu dar essa mulher para cá que agora ela vai ser minha esposa. Ele não pensava que ele venceria. Posso te falar uma coisa? O diabo pensa assim de mim e de você. Ele não vai conseguir. Ele não vai vencer isso. Essa doença emocional que você tem, o diabo pensa que você não vai vencer. Mas em nome de Jesus eu declaro que você vai vencer. Em nome de Jesus, se você se levantar e encarar os problemas e defender a sua vida, sua família, sua casa, se você defender a sua salvação, em nome de Jesus, você vai fazer o inimigo, ele vai ficar furioso, mas ele vai ter que bater em retirada. Porque a obra de Deus sempre se cumpre naqueles que são fiéis à palavra de Deus. Por fim, 28, e viu Saul e notou, olha que lindo isso aqui, e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto, o seu nome era muito estimado. Sabe o que quer dizer isso? Quando Saul percebeu que não tinha o que fazer, quando ele viu que Deus estava com Davi em tudo que Davi fazia, ele ficou ainda mais odioso, ainda mais com raiva. Deixou que a sua filha casasse com Davi, mas ele ficou com ódio dele. Agora, a partir desse dia em diante, a Bíblia diz que em toda a vida de Saul, ele passou com ódio e perseguindo a Davi. Sabe o que eu quero dizer para você? Uma pessoa que não trata do coração, que não se liberta. Porque me lembro quando conheci a palavra, lá em João 8,32, a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, à medida que você conhece a palavra de Deus, você vai se libertando. Não precisa todas as pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não são batizadas, todas elas têm que manifestar com um demônio. Mas nós sabemos que um demônio está por trás.
E à medida que a palavra é pregada, você vai se purificando. Você vai se limpando. Agora, no caso de Saul, ele viu que Deus estava com Davi. Mas ele não, de maneira nenhuma, ele abaixou a guarda dizendo, eu estou errado. Não adianta lutar contra alguém que Deus está abençoando. Não seja como Balaão, que tentou amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Aqueles que Deus abençoou e estão andando com Deus, ninguém pode amaldiçoar. Então, guarde essa palavra. A inveja que surgiu no coração, a ingratidão que surgiu no coração de Saul foi resultado de não tratar do coração. Se Saul tratasse do seu coração, se ele se preparasse, se ele buscasse a Deus, esse demônio cairia por terra, mas ele não buscou a Deus. Lembre-se, uma frase clichê, mas muito bem falada. Você vai defender sua posição ou você vai defender a presença de Deus na sua vida? O que você quer? Presença de Deus ou defender a posição? Tem gente que escolhe defender a posição. E para defender a posição surge inveja, ingratidão, maldade, malícia. E quantas coisas aconteceram com Saul por conta que a partir de agora ele dá sua filha para casar com Davi. Só que ao mesmo tempo ele coloca no coração, eu vou matar esse homem. Veja que demônio sujo que consegue fazer a pessoa se perder totalmente. Guarde essas palavras e continue andando com Jesus. Ainda que tenha muitos invejosos, muitas pessoas maldosas, continue com Deus e seja prudente. Tenha prudência onde você está pisando e com quem você tem feito amizade. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, como todos os dias eu apresento a Ti, ó Deus, todas as pessoas que estão na programação, que estão acompanhando a palavra, que estão orando junto comigo agora. Jesus, nós sabemos quão impotentes são os ataques do maligno sobre aqueles que estão fracos na fé. Mas mais potente ainda são as orações daqueles que creem no Senhor. Em nome de Jesus, eu determino que os demônios que estão agindo com inveja, com esses ataques, até mesmo assim como Saul, malignos, a ponto de querer a morte um do outro. Em nome de Jesus, eu digo esse sentimento, esse espírito, caia por terra, saia da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Meu Deus, oro por estas pessoas. Durante esta semana, tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão passando por procedimentos cirúrgicos. Inclusive hoje, mais uma mensagem. Pai, entra, meu Pai, nessa sala de cirurgia com essas pessoas, esteja com elas, em nome de Jesus. Essas pessoas que estão em processo de quimioterapia, de radioterapia, ser com estas pessoas, meu Pai. Faça, meu Deus, que esse mal caia por terra, que os cânceres caiam por terra, que as metástases caiam por terra e que no nome de Jesus nós possamos juntos, ó Pai, dar glória a Deus, ver a cura, ver o milagre, que nessas águas, a qual consagro e unjo, meu Pai, segundo sua palavra, tenho a consagração, a unção para curar a todos. E isso declaro em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu creio. Então beba comigo desta água para a glória de Deus. Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Conte para nós o que Deus está fazendo. Peça orações, precise de atendimento. WhatsApp 4630255352. Esteja preparado para buscar a Deus. E daqui a pouquinho você pode vir à igreja. Hoje temos 3 cultos, 9, 14 e 19h30. Culto da Sagrada Família. Hoje na rua Silveira Martins, 44. Eu aguardo por você para participar de um culto especial da Arca da Salvação. Vamos levar a nossa família à salvação em Deus, em Cristo. Isso é espiritual, isso é um ato de fé. Vamos juntos buscar ao Senhor. Meus amigos, permitindo Deus, eu volto aqui amanhã e falo com você e apresento para você aqui o programa A Hora da Graça. Que Deus te abençoe, amigos. Um forte abraço. Tchau!